lá, está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado Federal e posteriormente será levada a plenário da Casa a discussão sobre a reforma das regras de funcionamento do Senado, o regimento interno. Quem conversa conosco sobre essa proposta é o senador Lobão Filho, relator da matéria. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Era um regimento de 1970, numa época do regime militar. Isso implica em alguma falta de democracia na tramitação das coisas, na dinâmica de relacionamento aqui dentro? Com certeza. E é isso que o senhor pretende mudar? Nós estamos mudando quase tudo. Tá. Mas o período em que o regimento foi elaborado, que é 1970, é claro, traduz aquele clima e aquele momento em que ele foi idealizado. Né? Um momento de exceção, era um momento de ditadura, um momento que o Congresso vivia uma outra relação entre os poderes. Este regimento vem sido remendado ao longo dos anos. Nós temos aí já 43 anos depois dele ter sido inicialmente realizado, idealizado e implantado aqui. E, na realidade, ele virou, eu tenho usado esse termo, ele virou uma grande colcha de retalhos, né? Inclusive com linguagens diferentes, porque à medida que ele foi sendo remendado, isso em diversos períodos diferentes do nosso país, é claro que o linguajar era diferente. E o remendo faz isso. O remendo faz isso. E nós tratamos de usar, então, uma isonomia ortográfica de princípios, de vocábulos, dentro desse novo regimento que eu apresentei. E de procedimentos? O que o senhor ressalta como as coisas mais importantes desse movimento de mudança das regras? Tânia, veja bem. Em primeiro lugar, eu quis buscar a modernidade dos procedimentos, portanto, dei como prioritário o meio eletrônico ao meio impresso de papel, nas tramitações de documentos. Isso na prática, já por si só já é uma revolução, né? Inclusive porque traz também à população o benefício da transparência maior. Acesso. Porque a acessibilidade via internet hoje é a mais fácil e a mais rápida que pode existir. E tem capilaridade, né? Exatamente. Então, é um documento, vamos dizer, à disposição dentro dos sites do Senado, seja que documento que for, é muito mais transparente do que um pedaço de papel circulando entre partes. Com certeza. Então esse é o primeiro estágio. Primeiro estágio. Tornei a manipulação eletrônica prioritária acima da impressa. Então, por si só, uma grande revolução. Muito bem. Mudei também as estruturas do Senado. Como assim? Administrativas? Não. Também administrativo, por incrível que pareça. Mas eu chego lá. Eu quero abordar primeiro a questão das comissões, para que o nosso telespectador entenda o quão importantes são as comissões permanentes do Senado. Porque, às vezes, nas comissões permanentes, se encerra, se exaure determinados temas, são votados nessas comissões e, a partir daí, não precisa nem ir a plenário. São chamados os projetos em caráter terminativo nas comissões. Eles não passam pelo plenário. Muito bem. Eu peguei as 11 comissões, fizemos um profundo estudo, uma análise muito detalhada sobre a atuação de cada comissão. E chegamos à conclusão que, em 3 dias de trabalho legislativo, que são os 3 dias que nós trabalhamos, terça, quarta e quinta... Dentro da casa, Dentro da casa, ou seja, nas deliberações das comissões, nestes 3 dias era impossível a coexistência de 11 comissões simultâneas permanentes. Precisava objetivar isso. Isso é uma queixa recorrente, né, senadora? Exatamente. É bom que a gente fala, parece um assuntuário da gente falar de regra de funcionamento do Senado, mas interfere... Muito. Em tudo, na velocidade, né? Principalmente. No trabalho da casa, né? E aí eu transformei as 11 em 9, ou seja, eu fundi 2 em 2 já existentes. Quais sejam? Eu encerrei a CCT, Comissão de Ciência e Tecnologia, eu fundi as 2 junto à Comissão de Infraestrutura. Então permanece a infraestrutura, tomando conta não só da infraestrutura, mas também de telecomunicações. Me perdoe de só desligar. Fica à vontade. À vontade não posso ficar. Mas, na medida do possível, né? Eu também encerrei a Comissão de Direitos Humanos, onde eu transferi todas as atribuições dela para a Comissão de Assuntos Sociais e, dessa forma, transformando em 9 comissões. Peraí, senador, desculpa interrompê-lo, mas por que ciência e tecnologia junto com infraestrutura? Porque a ciência e tecnologia não deixa de ser... Eu imaginei inicialmente botar junto à Comissão de Educação. Foi o que eu imaginei que fosse acontecer. Mas ciência e tecnologia não deixa de ser uma questão de infraestrutura do nosso país. Desenvolvimento econômico. Claro.
de logística, de tudo. Ciência e tecnologia é extremamente fundamental para a infraestrutura do país. Foi esse o critério. Entendi. E eu, dessa forma, acho que vou dar muita agilidade a essas comissões. E uma coisa importante, Tânia, uma coisa muito importante. Há um hábito aqui, uma cultura das comissões permanentes de criarem subcomissões temporárias. Eu ia chegar lá. E aí, isso está Você limitado? tem hoje exemplos aqui hoje no Senado, com comissões permanentes, com 9 subcomissões. 9 comissões temporárias. O que começa a atravessar o trabalho do plenário. E porque da própria elas têm comissão. que se unir à tarde. Né? E da própria comissão, porque a própria comissão perde o foco dela. Com certeza. Então eu agora estou restringindo apenas uma, limitando apenas uma subcomissão para cada comissão permanente. Uma subcomissão permanente com relação às subcomissões temporárias, que elas também existem, né? Existem essas duas naturezas de subcomissão. Não, a subcomissão permanente, que inclusive foi criada uma agora, eu estou extinguindo essa figura, porque ela não tem sentido existir. Uma subcomissão permanente. Estou extinguindo a figura da subcomissão permanente, ficam as subcomissões temporárias. Uma para cada comissão permanente. Agora, Tânia, uma coisa interessante que é bom para o nosso telespectador saber. Explica, aqui, este aqui é o trabalho realizado depois de quase um ano. Eu estou estabelecendo também que os senadores faltosos, a partir da terceira falta consecutiva, a terceira falta seguida... Não justificada? Não justificada. Tá. Ou a quinta intermitente, dentro do período de um ano, o senador que é titular, tendo estas faltas, ele passa automaticamente, ou seja, não depende da decisão de ninguém, de titular para último suplente. Uau. E o primeiro suplente passa a ser titular. Para evitar justamente essa falta de quórum permanente das comissões, que é um absurdo. As comissões não poderem votar seus temas porque não tem quórum presente nos dias das comissões. Então eu estou diminuindo as comissões para que os parlamentares possam estar mais dedicados à sua comissão, em vez de estar espalhado em várias, e estou estabelecendo essa, vamos dizer, rigidez na regra de presença. Esse é um assunto importante. Outra coisa, votações secretas aqui. Nós temos outras votações secretas previstas no regimento que não única e exclusivamente as da Constituição, né? E isso é um tema que recorrente vezes... polêmico demais. Volta. Eu confesso a você, Tânia, vou até declinar a minha preferência. Eu acho, por mim, eu teria todas as votações secretas. É mesmo? Eu, por mim, teria todas as votações secretas. Mas eu não posso entrar nessa, porque esse é um pensamento muito pessoal meu. Mas por quê? Vou explicar por quê. Eu acho que o parlamentar ele não pode ser pressionado por ninguém, seja pelo governo, seja pelo povo. E o argumento de que o eleitor tem direito a saber esse voto, porque é o voto pertinente à ação dele como parlamentar? Você quer que eu dê um exemplo? Você vai entender da sua pergunta? Pode dar. O exemplo é claro. Diga. Vem um parlamentar aqui e propõe um salário mínimo de R$2.000. Hoje é 600, vai para 2.000. O povo vai achar ótimo. Quem votar contra, o povo ia ficar com raiva de quem votou contra. Ou seja, o povo ia pressionar o parlamentar. Por que ganhar 600 de salário mínimo? Vamos dizer 2.000 absurdo. Vamos dizer que fosse 1.000. De 600 para 1.000. É claro que haveria uma pressão popular para votar 1.000, o que quebraria o país. Quer dizer, será que o parlamentar se sentiria independente, consciente, maduro, para dizer um não público, aberto? Não era muito melhor dizer não privado para que ele não seja pressionado diretamente, pessoalmente, por uma coisa que ele sabe que a crença dele não é aquela? Entendi. Bom, é polêmico. É polêmico demais. Essa Portanto, pergunta... eu mantive como está. Entendi. Criando menos resistência. É bom lembrar também que o senhor convidou a todos a participar desse processo de elaboração desse projeto, né? É verdade, Tânia. Eu fiz 2 ofícios. Um inicialmente pedindo a todos os parlamentares que dessem suas contribuições. Eu recebi mais de 80 emendas, sugestões. Depois reiterei este ofício. E agora dei entrada na CCJ e pedi ao presidente Vital do Rego que segurasse na pauta, não pautasse ainda, desse uns 30 dias ou alguma coisa a mais, um pouco mais, para que os senadores possam efetivamente se debruçar sobre esse trabalho, que é longo, que é complexo, e possam dar sugestões para que a gente possa melhorar ainda mais este trabalho. A sua expectativa com esse trabalho é que o processo legislativo fique mais agilizado? Esse foi o grande objetivo meu. Lideranças, a maneira como as lideranças se organizam e trabalham na casa também é tema... Você já andou lendo ele? Eu entreguei ontem. Pois é, o senhor podia dizer para nós aqui o que o senhor prevê, só para terminar a entrevista. É verdade. Antes de terminar, eu queria abordar um outro aspecto.
que foi muito importante abordado nesse trabalho, que é a questão da inscrição da palavra. O parlamentar é a parte da palavra, ou seja, o discurso parlamentar é muito importante na vida política do parlamentar. Então, aqui existe uma coisa chamada de ditadura dos líderes, onde alguns parlamentares, ou todos os parlamentares, se inscrevem aqui desde 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, e às vezes vão ter direito a falar às 11 da noite. Por quê? Porque criaram, no passado, a figura do discurso de líder, onde, teoricamente, o líder pediria a palavra, ele furaria essa fila e aí faria um comunicado aos seus liderados. E o que ocorre hoje é uma grande distorção disso. O líder pede a palavra, fura a fila e faz um discurso sobre o estado dele. Mas e a atuação das lideranças na elaboração da pauta de votação? Isso é outra coisa, é o que você acabou de perguntar. Então, eu estou só dizendo que mudei essa configuração dos discursos. Alterei, diminuindo o discurso do líder e dando a ele o direito de fazer um comunicado por dia. Tá. Muito bem. Em relação ao colégio de líderes, eu criei o colégio de líderes. Nesta casa, Tânia, pasme, nós temos 7 partidos com um líder só, ou seja, ele é líder dele próprio. 7 partidos onde tem apenas um senador. E estes senadores são tratados de forma completamente diferente dos outros, porque eles são líderes. Mas eles são líderes de quem? De um senador dele próprio. O que eu estou fazendo? Eu criei a figura de cada líder, para ser líder e ter representatividade de líder, representar pelo menos 3 senadores. Então, os partidos que têm mais de 3 já são automaticamente líderes. Aqueles que têm apenas um, eles têm que se coligar, fazer um mini bloquinho de 3, deles 3 escolherem um, e este um, sim, agir como líder. Então, nós temos aqui parlamentares, senadores, que são líderes deles próprios e que pedem a palavra o dia inteiro e falam como líder o dia inteiro. O sujeito fala 5, 6, 7 vezes, enquanto outros que se inscreveram 7 horas da manhã vão falar, às vezes nem falam, nem conseguem falar. Isso está errado, eu estou mudando isso. Agora, o mais importante da sua pergunta, para te responder na totalidade dela, é que esse colégio de líderes, que está muito bem explicitado nesse regimento, agora tem a atribuição singular, inédita, de, junto com a mesa, trabalhar na pauta dos projetos a serem deliberados aqui no Senado. Isso é muito importante, muito importante. Porque democratiza a decisão, né? Pelo menos amplia o número de pessoas que participam dessa decisão. Exatamente. Eu acho que esse é o conceito fundamental do legislativo. Trabalharmos pela democracia, pelo desejo da maioria, pela participação de todos, seja maioria ou minoria, todos participando ativamente do processo. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e a você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Se você quiser falar conosco, ligação gratuita 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV.